Olá, alunos! Vamos a mais uma aula de História. Na última aula, nós falamos sobre capitanias hereditárias, falamos também sobre os bandeirantes. Hoje, estaremos falando sobre o território brasileiro no século XVII e XVIII. A divisão do território brasileiro não foi sempre como conhecemos atualmente. A primeira definição das suas fronteiras data de 1494, antes mesmo da chegada dos portugueses à América, com o Tratado de Tordesilhas. Até o final do século XVI, as atividades econômicas e o povoamento ficaram restritos ao litoral. Porém, nos séculos seguintes, diversos fatores contribuíram para a expansão territorial do país. Observe no mapa que apresenta o limite do território brasileiro no século XVII, bem como as atividades econômicas desenvolvidas nesta época. Vamos ao mapa. Na linha vermelha, vimos aí o limite do Tratado de Tordesilhas. Na cor amarela, a área não conhecida pelos colonizadores. Na verde clara, a extração do pau-brasil. Na cor rosa, a cana-de-açúcar. No vermelho, a pecuária. Na cor verde, as drogas do sertão. E no lilás, o domínio espanhol. No século XVII, as principais atividades que influenciaram a expansão dos limites do território colonial foram a pecuária e a extração das chamadas drogas do sertão. A pecuária se desenvolveu principalmente no Nordeste, em área que não era favoráveis ao plantio da cana-de-açúcar. O gado, além de fornecer carne e couro, servia para atração e para transporte de cargas. As drogas do sertão eram extraídas principalmente na região amazônica. As riquezas naturais dessa região interessavam a coroa portuguesa, pois a venda dos produtos no mercado europeu era bastante lucrativa. No século XVIII, favoreceram a expansão das fronteiras da colônia, principalmente a pecuária, nas regiões sul e centro-oeste, e a extração do ouro e diamante nas regiões dos atuais estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Desse modo, os portugueses foram aos poucos ultrapassando o limite definido pelo Tratado de Tordesilhas, e no século XVIII já ocupavam várias regiões espanholas. O reconhecimento da legalidade da presença portuguesa em grande parte dos territórios coloniais, a oeste da linha do Tratado de Tordesilhas, ocorreu em 1750, com a assinatura do Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid estabeleceu os limites do território brasileiro, que já se encontravam bem próximo dos atuais. Agora vamos a uma atividade. A. Quais as principais atividades econômicas desenvolvidas no Brasil colonial no século XVII? B. Quais as atividades econômicas desenvolvidas no Brasil colonial no século XVIII? C. Quais fatores contribuíram para a ocupação e o povoamento do interior da colônia do século XVII e no século XVIII? D. Como as fronteiras do Brasil colonial foram definidas no século XVIII? Copie em seu caderno, responda, tire foto e envie.